Olá, eu sou o Gabriel. Olá, eu sou a Laís e nós iremos iniciar agora a nossa apresentação sobre a dissexualidade e os aspectos discriminatórios. Nós somos acadêmicos de Direito do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão, Paraná, Brasil. Estamos aqui para gravar na primeira Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Inicialmente é importante entendermos o que é a tecnologia, porque muitas vezes ela é relacionada com algo altamente tecnológico, por exemplo, um computador, um smartphone, um fone de ouvido. Todavia, esse conceito não pode ser levado ao extremo, porque a tecnologia também pode estar envolvida entre outros aspectos, por exemplo, o fogo, que é essencial para o dia a dia. E outro fator importante é a questão do ser humano. A tecnologia está relacionada com algo em que busca melhorar cada vez mais a atualidade do indivíduo. Ou seja, o ser humano está sempre buscando formas de poder melhorar as suas atividades. Então ele também é considerado uma forma de tecnologia. E isso é importante para começarmos a entender as relações sociais, em que na atualidade o ser humano está deixando de buscar apenas a relação com outros indivíduos e começa a relacionar de forma interina com a tecnologia. Ou seja, a nova era tecnológica busca uma imersão do ser humano na própria tecnologia. E isso é algo que influencia na parte da inteligência artificial, porque desde a década de 60, ali no período pós-guerra, a humanidade vem buscando formas de efetivar a própria cognição do ser humano, ou seja, efetivar que o ser humano tenha formas mais avançadas de desenvolver suas atividades e até proteger direitos que são essenciais, por exemplo, os que foram violados na Segunda Guerra Mundial. Então, a inteligência artificial é uma forma de buscar a própria aperfeiçoação do ser humano, como mostra na imagem em que o cérebro e o próprio indivíduo está conectado de forma análoga com o próprio mundo, e que é o foco dessa apresentação, em que podemos entender a inteligência artificial sendo um fator imprescindível para a dissexualidade. Na parte conceitual, a dissexualidade envolve o contato do ser humano com um robô de forma imersiva. Por exemplo, o ser humano busca de ter relações apenas com outros indivíduos, como dito anteriormente, e começa a se relacionar de forma imersiva com indivíduos tecnológicos. Por exemplo, um robô. Ele é dotado por inteligência artificial, e nesse caráter, o ser humano vê no indivíduo robótico uma relação que com outros indivíduos humanos ela não consegue perceber. E é justamente isso o conceito de dissexualidade, em que o ser humano começa a ter uma relação introspectiva, tanto na parte relacional como na parte sexual, com outros robôs, ou seja, com tecnologia. Muitas vezes é confundido o conceito pela parte da pessoa, por exemplo, o adolescente ficar sempre no celular ou ficar sempre no computador. Todavia, isso não pode ser levado ao extremo também, porque a dissexualidade ela busca trazer mais a perspectiva de uma orientação sexual, em que o indivíduo se relaciona melhor com um robô do que com um outro humano. Então ela tem aquela vinculação, tanto psicológica como emocional, com o indivíduo robótico, já que ele consegue atender às suas características e necessidades pessoais. E é justamente nisso que envolvemos a parte emocional. Tanto é que já quebra o conceito de que dissexualidade é apenas o contato com os meios tecnológicos, por exemplo, o celular. A dissexualidade ela quer trazer uma parte mais emotiva. Por exemplo, como mostra na imagem, traz o contato do ser humano com outro robô e o coração em cima, ou seja, tem um vínculo afetivo entre os dois. Então o ser humano já não está mais em contato apenas com outro humano e faz essa substituição por um robô. É justamente isso que começa a criar essa perspectiva dos direitos humanos, já que vai criar uma nova formulação de vínculo afetivo e de vínculo humano entre o ser humano e o robô. E como sabemos, todo ser humano é digno de ter os seus direitos tutelados. E é justamente por isso que nós trazemos aqui uma reportagem que fala: homem se casa com robô e familiares vão à cerimônia. Aqui é uma prova de um engenheiro da China em que ele criou a sua parceira em forma de tecnologia, ou seja,
o chinês criou uma robô para poder se relacionar de forma introspectiva nos seus vínculos, não tendo mais um contato com o ser humano nessa parte sexual, por exemplo, e trazendo isso para um robô. É justamente isso que traz a perspectiva de digissexualidade, em que o indivíduo vai estar de forma imersiva com contato entre o robô e o ser humano. Aqui nós podemos começar a refletir sobre o aspecto problemático que pode vir a surgir sobre o conceito de digissexualidade, porque ainda é algo muito novo. Por exemplo, tem essa notícia do engenheiro da China, também tem outros fatores no Japão que já acontecem bastante, que indivíduos compram bonecas sexuais para se relacionarem, só que em termos de direitos humanos, os casamentos e os próprios vínculos matrimoniais vão começar a se tornar ilegais, por exemplo, como mostra na notícia da época, em que em torno de 2050 o casamento com robôs e humanos serão legais. Ou seja, o ser humano vai começar a ter a sua tutela civilista para o casamento com um indivíduo que, em tese, não é humano. Ou seja, em tese, não teria os mesmos direitos tutelados. E é justamente nisso que começamos a entrar nas perspectivas para evitar problemáticas no torno da discriminação. Por exemplo, o que vamos entender um pouquinho mais à frente, o que a dissexualidade pode gerar em outros indivíduos no sentido de preconceito e os próprios aspectos discriminatórios. Antes de entrarmos nos aspectos discriminatórios aos seres dissexuais propriamente ditos, é importante, em exemplificação, tratarmos como funciona a discriminação nas relações homoafetivas. As relações homoafetivas, por se estruturarem de forma diversa ao padrão pelo qual a sociedade impõe, acabam gerando cotidianamente várias discriminações e várias violações aos direitos humanos, engravame até o próprio direito à vida, como se evidencia hoje no Brasil. Conforme essa notícia, ao registro de uma morte por homofobia a cada 16 horas. Dando um enfoque internacional, em Brunei, país situado no Sudeste Asiático, houve a tentativa de uma implementação de uma lei que condenasse as relações homoafetivas, penalizando os mesmos com apedrejamento até a morte. Houve grande crítica internacional a respeito dessa implementação de lei, pelo qual se originou a suspensão do mesmo, o que evidencia que quando uma sociedade acompanha os seus aspectos evolutivos e acompanha a discriminação dos seus direitos, ela pode ser uma solução para que os mesmos direitos não sejam cotidianamente violados. Nesse interim e em complementação, passando das relações homoafetivas para as relações dissexuais, os mesmos também podem sofrer novos aspectos discriminatórios, pois também, assim como as relações homossexuais, ela se virtua de forma diferente do qual o padrão da sociedade impõe um relacionamento. Portanto, gera-se grandes violações aos direitos humanos para esses indivíduos, por não se respeitar alguns princípios, tais como o da dignidade humana, da liberdade individual, afetiva e também sexual. Nesse sentido de liberdade do indivíduo, da liberdade de escolha que ele pode fazer, em uma das maiores pesquisas feitas na história, com uma base de dados de cerca de 500 mil pessoas, foi provado que não se encontra uma relação determinante entre os genes e o comportamento sexual. Portanto, a pessoa, independente de critérios biológicos, pode ter a sua escolha de relacionamentos, seja homoafetivo, heterossexual e também dissexual. Dessa forma, na atualidade e também no futuro, os seres humanos podem escolher com quem querem se relacionar, sejam com outros seres humanos ou com a própria tecnologia. Portanto, concluindo a nossa fala, a discriminação dos seres dissexuais ela é originada por uma sociedade que é totalmente arraigada por critérios de diminuição ao ser humano e aos novos aspectos de evolução social. Esses aspectos discriminatórios precisam ser enfrentados e precisa se pensar em soluções a esses vieses. Uma das soluções seria a maior compreensão da sociedade nessa interação intensiva entre a tecnologia e a própria sociedade, proteções jurídicas ampliativas e políticas públicas que possam permitir a maior harmonia social entre a humanidade e a tecnologia.
Portanto, como vocês podem observar nessa frase, em um novo e retrógrado tempo, uma nova travessia é feita. Neste novo tempo da era tecnológica e da informação, por mais que tenhamos nos desenvolvido ao longo da história da humanidade, esse tempo novo também é retrógrado, pois as violações dos direitos humanos continuam se perfazendo. Nós enfrentamos um dilema novo, que é o chamado de sexualidade, e nós precisamos fazer essa travessia. Enquanto a verdadeira essência do que nos torna humanos constroem pontes para esse estabelecimento de uma sociedade com harmonia social, a pior parte de tudo que nos assola pretende aumentar essas muralhas. Agradecemos a todos pela atenção e também agradecemos a coordenação da primeira Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, que nos viabilizou a nossa apresentação na modalidade virtual. Agradecemos principalmente ao Núcleo EAD do Centro Universitário Integrado e toda a equipe que nos proporcionou essa oportunidade de fazer a gravação com toda essa estrutura. Portanto, reiteramos os agradecimentos e até mais. Até mais!